Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, seja muito bem-vindo à nossa rádio Genipapo. Nós estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a professora Leide Dai, nesse segundo podcast sobre, ainda no tema projeto de pesquisa. A gente vai então falar para os nossos estudantes que estão espalhados por todo o Brasil quais são os elementos que constituem um projeto de pesquisa, Se eu tenho um problema, como é que eu posso formatar ou formalizar ou, vamos assim dizer, qual é o processo formal, de um projeto de pesquisa que fala assim, olha, esses elementos aqui são os elementos que precisam ter em um projeto de pesquisa. Ok, então, como a gente viu, o projeto de pesquisa ele é um documento e ele vai trazer ações que vão planejar a nossa ação de pesquisa. Você viu um problema, um fenômeno que é um problema social e você está querendo ali ajudar a resolver, ou com alguma estratégia mais concreta ou com alguma discussão na literatura. Bom, então isso aí quem vai definir é o seu objetivo. E como a gente vai organizar esse documento, Quais elementos fundamentais desse documento? Eu preciso de uma introdução, Uma introdução, um texto que fale sobre a temática de forma geral, que justifique, faça uma justificativa do porquê que eu estou tratando daquela problemática. E a justificativa são os números, dados que você vai trazer, de porquê é importante tratar daquilo para a população que você está estudando, porque é importante tratar dessa temática para as pessoas que estão envolvidas nela diretamente, para você e para a comunidade, Então é importante esclarecer esse processo de justificativa ainda dentro da introdução. E na introdução tem um elemento que é crucial, assim, muito importante, que é o objetivo. O objetivo, eu diria que ele é a alma, é a essência do projeto de pesquisa. Ele vai estar refletindo qual é a problemática que você vai estudar, em formato assim bem sucinto. Uma frase que vai dizer, eu vou estudar isso, Eu vou estudar, analisar as estratégias que as escolas utilizam para combater a evasão, utilizando aí um exemplo, por exemplo, Então, é bem sucinto. E ele precisa estar presente em toda parte, em todas as partes do projeto de pesquisa. Aí a gente encerra a introdução, fazendo essa problematização. Então, é um elemento muito importante ali para iniciar e para localizar o leitor, a pessoa que vai ler o seu projeto. E para você também, se localizar no processo. No projeto, nós temos também outro elemento muito importante, que é o referencial teórico. Por que precisa de um referencial teórico? O referencial teórico é o local onde você faz pesquisas, de autores que estão tratando sobre o problema que você quer resolver na sociedade. Você vai trazer os autores mais recentes e alguns autores mais antigos só para construir esse caminho de crescimento, de evolução sobre o tema que você vai trabalhar. Para que é necessário isso? Porque você viu que tem um problema acontecendo. E aí você vai verificar o que estão estudando sobre isso, qual é a arte, do estado da arte desse problema, dessa temática, e você vai se localizar. Isso às vezes vai te direcionar a ajustar o seu problema de pesquisa, o seu objetivo. Então vai te esclarecer sobre o que está sendo estudado nessa área. Muito importante. Escuta isso aí, parente. Um outro elemento primordial é a metodologia. A metodologia, e aí, para ficar mais claro, procedimentos metodológicos são várias ações que você vai realizar, pretende realizar para coletar os dados, para saber quem é que você vai pesquisar, se é uma pessoa, se é uma instituição, se são documentos, Então, nesse item, você precisa esclarecer 4 coisas fundamentais, a abordagem que você vai ter no seu trabalho, se ele vai ser quantitativo, vai lidar com estatísticas, números, quantidades,
ou se ele vai ser qualitativo, vai lidar com entrevistas, com falas, com narrativas, com discursos, né? E isso não precisa ser só de pessoas, pode ser também narrativas e discursos de textos, por exemplo, de documentos, enfim, tem uma série de possibilidades. Essa é a primeira questão que você tem que esclarecer aí nesse ponto. A segunda questão que você precisa esclarecer é quais são as pessoas ou qual é o público que você vai pesquisar. São professores, são estudantes, são escolas, são gestores, são documentos que você vai pesquisar, são as redes sociais que vocês vão pesquisar, né? Aonde você vai extrair, ou da onde você vai extrair esses dados. Então, existe uma infinidade de locais onde a pessoa pode extrair os dados e fazer uma pesquisa bem interessante. Ainda mais agora com a internet, né? Então, fica tudo mais ampliado, né? As fontes, alguns dados que são mais abertos, gratuitos, você pode baixar, enfim, tem outras opções, né? Excelente, isso mesmo. Aí tem outras opções, tem documentos institucionais que estão aí disponíveis. Uma das pesquisas assim, mais recentes é utilizando discursos em redes sociais. Eu já peguei uma pesquisa dessa para ler, claro, não fiz uma dessa, mas... E eu achei muito interessante. A análise, o discurso, é bem interessante. Então, tem uma infinidade de locais onde você pode coletar os dados. Aí vocês devem estar pensando, a professora nem falou sobre questionário. Questionário dá para ser utilizado? Sim, é o clássico, né, que a gente utiliza. Questionário aberto, questionário fechado, entrevistas também são formas de coletar os dados. E uma outra questão, outro elemento importante dentro da metodologia, ou dos processos metodológicos, é a análise. Como você vai fazer a análise? Você, primeiro, definiu qual é o seu estudo, né? Se é qualitativo, quantitativo, como, né? Você definiu as pessoas que vocês vão, ou pessoas, ou documentos, né? Ou redes sociais, o que vocês vão coletar e onde vocês vão coletar. Definir a estratégia de coleta de dados, se é coletando na internet ou fazendo entrevistas com pessoas ou por meio de questionário, né? Coletando dados de documentos. E por último, você vai precisar informar ali no documento do projeto de pesquisa a análise, como você vai analisar. Então, existem vários autores que trazem várias análises. Tem, por exemplo, na parte qualitativa, tem análise de discurso, tem análise de narrativa, tem análise de conteúdo. Então, tem uma infinidade assim, de formas de análise que é importante você definir, junto com, principalmente se você está precisando com o professor, definir com o professor qual será a melhor para o tipo de coleta que você fez, para o tipo de público e até para o tipo de fenômeno que você está estudando. Então, assim, eu diria que são 4 aspectos primordiais aí dos procedimentos metodológicos. Assim, e um último elemento, talvez, para compor um projeto de pesquisa mais simples, seria o cronograma, né, professora? Cronograma, nem me fale. A gente sabe que o tempo escorre, né, nas mãos, então, assim, a gente precisa fazer um cronograma real, né, onde a gente possa cumprir ele e conseguir finalizar. A gente sabe que o tempo corre, a gente está cheio de coisa, mas o cronograma é importante para que você possa verificar no processo do fazer acontecer o projeto de pesquisa, você verificar, você programou, por exemplo, a coleta para setembro, aí já você viu no calendário, já é outubro, aí você vê que está atrasado, né? Então você tem que correr um pouco mais, tem que ajustar o cronograma, enfim, é para realmente te localizar no tempo e não fazer você atrasar tanto esse processo de entrega. Essa é a sua Rádio Genipapo, nós agradecemos a sua audiência, agradecemos também a nossa entrevistada, a professora Leide, que contribuiu aqui conosco. Muito obrigada e você segue aí nos acompanhando nos próximos podcasts. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia.
Educação à distância, mudando realidades.